Ouvir uma história tão emocionante, né, de alguém que Deus toca no coração e que começa a viver uma nova história com Deus. E para mim é emocionante. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. E o sonho de Deus é que cada ser humano, cada criatura que Ele criou, possa ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, a boa nova sobre Jesus. Mas hoje, como nós estamos decidindo hoje o futuro do nosso país, escolhendo um governante, alguém que vai nos governar durante os próximos 4 anos, e pensando em tudo o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, pensando na nossa sociedade de hoje, eu como cristão, como alguém que serve a Deus, que tem uma comunhão com Ele, estudando Sua palavra, eu tenho percebido que estamos vivendo em dias onde há uma grande necessidade de ajudar as pessoas a viver e a pensar com profundidade. Vivemos numa era onde nossos relacionamentos, nossas amizades têm sido muito superficial. E eu acredito que essa é uma grande necessidade para os dias de hoje. Pessoas que vão pensar e viver com profundidade. Cada um de nós é muito estimulado a gastar nosso tempo fazendo coisas. Dedicamos muito tempo na nossa vida durante o dia fazendo várias coisas. Por exemplo, diversão. Somos estimulados pelos amigos, pela mídia, pela imprensa, a querer ter uma vida divertida. E não é errado se divertir, mas a gente recebe muita mensagem que a vida tem que ser divertida, que tudo tem que ser divertido, que tudo tem que ser alegre. Você vê que hoje os shows, as baladas, tem parque de diversões, é roda gigante, é bug jump, é várias coisas para chamar a atenção e criar um espírito ali naquele lugar de diversão constante. A diversão não pode parar. Somos estimulados também a trabalhar. A gente recebe mensagem: você tem que ter um trabalho, você tem que dedicar a sua vida para o seu trabalho, você tem que ter uma carreira, você tem que ser alguém na vida, você tem que alcançar o sucesso. Somos estimulados a isso. Somos estimulados também a estudar, dedicar tempo ao estudo, à faculdade, a livros, a conhecimento. Estudamos várias coisas, estudamos na internet, estudamos vários assuntos, vários temas, e somos estimulados, recebemos diariamente, constantemente estímulo para estudar. Também não é errado estudar. Somos estimulados a viajar. Eu tenho minha caixa de e-mail, todo dia lá eu recebo em média, eu acredito, eu tentei um dia contar, mais de 200 e-mails. Eu não vejo todos, porque eu não sei se você vê sua caixa de e-mail todos os dias, todos os e-mails. Mas muitos desses e-mails são propostas de viagem, aqueles lugares lindos, né? Os planos que tem ali, pague em 20 vezes, faça a viagem da sua vida. E a gente fica estimulado, né, com aquilo. Puxa, eu vou fazer uma viagem. Também não temos nada contra viajar. Somos estimulados também a gastar o nosso dinheiro. Não adianta você ficar guardando muito dinheiro. O dinheiro foi feito para a gente gastar. As pessoas pensam assim: vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. E às vezes não tem para gastar, mas fazem dívida gastando.
usa o cartão, sei lá, faz uma dívida. O importante é estar feliz, é gastar o dinheiro, que nem ganhei ainda, mas é gastar. Somos estimulados também a buscar resultados. Você talvez esteja buscando um resultado atualmente. Você quer entrar numa faculdade, você está procurando um emprego, você está procurando um namorado, uma namorada, você está procurando um marido, uma esposa. Não sei, você é estimulado também a conquistar alguns resultados. Somos estimulados também a competir nesse mundo. Todos nós somos estimulados a isso. É um time que compete com outro. É um partido que compete com outro. É uma empresa que compete com outra empresa. Há várias maneiras de a gente competir. Mas, para alcançarmos os resultados certos que nós queremos alcançar, amém? Precisamos, irmãos e amigos, de usar os princípios certos. Resultados certos precisa de princípios certos para serem alcançados. E hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios, que é um livro que ajuda cada um de nós a pensar. Pensar com sabedoria. É interessante que o livro de Provérbios tem como objetivo principal ajudar o ser humano a pensar e a viver com profundidade. Olha, ninguém lê Provérbios rapidamente. Se você for ler Provérbios, você tem que ler e pensar, que são ditos pequenos, que são pensamento de sábios. E eu fui, curiosamente, procurar saber, e eu quero fazer essa pergunta para você hoje de manhã. O que significa a palavra provérbios? Você sabe, provérbios, o que significa? Sim, Júnior? Ser como? Porque você já sabia que eu falei na aula na semana, né? Eu usei a parte dessa aula, dei no setor Campo Limpo. Provérbios quer dizer ser como. E quem na Bíblia é o homem mais sábio? Segundo Deus, Salomão. Vamos para Provérbios capítulo 9. Eu espero que eu hoje aqui de manhã, por meio da minha oração, por meio do meu ensino, do meu coração, te ajude a você a ser um homem sábio, uma mulher sábia. Ah, isso quer dizer que você já é esse homem? Não. Mas eu preciso buscar essa sabedoria. Sabedoria para viver. Em Provérbios 9, versículo 9 a 12, a Bíblia diz assim: qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Vamos orar. Deus poderoso, o Senhor reina em tudo e sobre todos. E é desejo do Senhor que cada um de nós, criaturas que foram criados à imagem e semelhança tua, possa alcançar essa sabedoria.
ser alguém que tem compreensão das coisas, discernimento espiritual, alguém com juízo, alguém humilde, alguém que vai refletir nesse mundo essa sabedoria. Estamos vivendo num tempo onde a sabedoria tem sido muito desprezada. A maioria de nós, às vezes, toma decisões movidos não pelo pensar, mas pela emoção, pelo desejo. Ajuda-nos, como povo do Senhor, criados à tua imagem e semelhança, a buscar, a clamar, a procurar ser esse homem, essa mulher sábia, que teme a Deus, que obedece a Deus e que vive para a glória de Deus. Te amamos e oramos no nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios deixa bem claro, vou dar quem escreveu Provérbios? Salomão. A gente já falou sobre isso. Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, ele é o rei jovem, filho de Davi, que vai começar a reinar em Israel. E Salomão, sendo jovem, ele se vê diante de um grande desafio. E aí ele vai oferecer sacrifícios a Deus um dia, e à noite, num sonho, Deus aparece para ele e pergunta: Salomão, o que você quer que eu te dê? E ele pede a Deus, sabe o quê? Sabedoria para governar aquele povo que era enorme. E ele era jovem. Puxa, seria bom se o próximo presidente pedisse isso para Deus hoje, não? Mas eu fiquei pensando em algo. Se Deus aparecesse para cada um de nós num sonho e falasse: Edson, o que você quer que eu te dê? Ah, eu não ia pedir sabedoria, meu amigo. E eu acho que você também não ia pedir sabedoria. Você teria uma lista de coisas para pedir para Ele, dependendo da sua necessidade, do seu coração. Mas Salomão pede sabedoria a Deus, e Deus dá essa sabedoria, e além de dar sabedoria, dá várias outras coisas, várias bênçãos para ele. Mas aí o Salomão cresce, a gente sabe o que aconteceu com a vida dele. Durante o reinado dele, ele esqueceu do que ele pediu a Deus no início do reinado. Porque ele começou a crescer materialmente, ele começou a ter muita gente ao redor dele, tipo lá bajulando ele, porque um rei sábio, um rei rico, todo mundo fica ao redor, né, querendo tirar uma lasquinha. E aí ele se perde, ele se casa com várias mulheres. A fraqueza de Salomão é mulher e poder. E Deus, misericordiosamente, dar a Salomão a oportunidade dele governar, mesmo ele com o coração distante de Deus. Deus não destrói ele. Tanto que no livro do Eclesiastes, ele está velho, no final ele parece que ele tem uns lampejos de luz, e ele fala: olha, de tudo que eu vi na vida, a coisa que eu aprendi é que a gente deve temer a Deus, que a gente vai prestar contas a Ele. Mas sabedoria é uma coisa que a gente não se compra ela. Não se adquire sabedoria na faculdade. Não se adquire sabedoria até nos relacionamentos.
Quem dá sabedoria é Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá sabedoria para a gente tomar decisões, para a gente ter discernimento, para entender as coisas, compreender elas. E em Provérbios nós vamos encontrar gente de todo tipo. Gente orgulhosa e gente humilde. A gente vai encontrar em Provérbios gente que gosta de ser instruída e gente que rejeita todo tipo de instrução. A gente vai encontrar gente que zomba e gente que aceita. A gente vai encontrar gente que luta por santidade e gente que é depravada. Nós vamos encontrar gente preguiçosa também em livro de Provérbios. Gente viciada. Mas a gente vai encontrar pessoas humildes, sábias. E aqui está o caminho da sabedoria. No versículo 9 ele fala: qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. Olha, será que nós vivemos num mundo onde nós deixamos pessoas nos ensinar? Você é ensinável? Você é uma pessoa humilde que é aberta para receber ensino de alguém? Porque isso é o princípio aí da sabedoria. Na vida, irmãos, nós vamos sempre encontrar pessoas mais sábias do que nós, mais inteligentes. E a vida é assim. Às vezes, o menor ensina o maior, e às vezes o maior ensina o menor. Mas todos devemos ter um coração de aprendiz, de humilde. E isso vai trazendo essa sabedoria. Eu lembro quando eu era um jovem, eu tinha meus 16 anos. Pensa a mente de um jovem de 16 anos. Ele acha que sabe tudo o que é de bom para ele. E meu avô, minha avó falava, me chamava de filho, filho, não faz isso, você vai se dar mal. Ah, o senhor não sabe, não, o senhor já está velho. Eu sou mais jovem, eu sou mais moderno. Tá bom. Aí eu ia e quebrava a cara. Aí voltava, realmente. E ao passar dos anos, a gente vai vendo que a gente, olha, hoje, sabe o que eu vejo em mim hoje? Que eu não sei nada. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Porque mesmo com o passar dos anos, mesmo com muitas experiências, muitas coisas que eu já vi, que eu já passei, sempre aparecem coisas novas, maneiras novas de aprender as coisas. E esse é o princípio da sabedoria, ele fala aqui no versículo 10, para ser sábio, todos nós queremos ser sábio ou não? Porque se alguém não quer também é uma opção. Primeiro, precisa temer a Deus. E o que significa, Edson, esse temor a Deus? O temor a Deus envolve um relacionamento de reverência, de submissão, de respeito, de obediência, de adoração e de reconhecimento de quem Deus é e de quem eu sou. Temer a Deus é colocar Ele no lugar que Ele deve sempre estar na nossa vida, acima de nós. Isso é o temor. Ele sabe o que é melhor para mim, para a minha vida. E por esse temor eu
o respeito, eu a amo, eu adoro, eu quero honrar esse Deus. O temor também nos leva, além de ter esse discernimento de quem Deus é e de quem eu sou, me leva também a olhar o outro, quem é o outro é e quem eu sou. Eu não sou mais que o outro. E aí que entra a dificuldade do ser humano, porque todos nós achamos que sempre somos melhores, sabemos mais, compreendemos mais, somos mais expert no assunto. Ah, eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Então já perdeu o bonde. Que Deus quer nos aperfeiçoar, quer nos amadurecer, quer nos levar à maturidade de Cristo. E Jesus aprendeu por meio da obediência a ser a fonte de salvação para todos. Ele sofreu para ser obediente. É negar seus interesses, seus desejos carnais, seu egoísmo, seu egocentrismo. E no mundo de hoje, a gente sabe que isso está fora de moda. Tem até uma música do Traje a Rigor dos anos 90, que eu cantava. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. E é assim. Cada um de nós é assim, a gente se ama tanto. E não está errado a gente se amar, mas eu tenho que amar o outro também. Isso envolve a sabedoria, porque ele fala que você tem que aprender de outra pessoa. E no versículo 10, ele fala que temer a Deus, o Senhor, se você conhece o Deus Santo, Deus é santo, nós somos pecadores. Quando Isaías tem uma visão de Deus, lá em Isaías capítulo 6, ele fala, ai de mim que sou um pecador, e vivo no meio de pessoas pecadoras. É essa atitude, sempre, que nós devemos ter, de quem Deus é. Ele é santo, eu sou um pecador. E quais as características que evidenciam na vida de uma pessoa o temor a Deus? Vamos lá. Provérbios 22, 19. As características. Fala aqui, Provérbios 22, 19. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Essa palavra confiança, ela tem tanta profundidade, que confiar em Deus é se deleitar nele em qualquer circunstância. Por exemplo, eu não sei que candidato você escolheu hoje. Ou se você, eu já votei hoje de manhã, votei em um certo candidato. O voto é secreto. Mas e se ele não ganhar? Eu vou confiar em Deus ou eu vou ficar desesperado? Essa é a realidade. Deus sempre vai dar aquilo que nós precisamos. Aliás, tem outra coisa aí. Eu escolhi e o povo que escolhe. Então Deus, às vezes, respeita a escolha do povo para o povo aprender com a escolha que ele fez. O Léo aqui, no momento da ceia, falou que o povo escolheu um criminoso em vez de Jesus. E é assim. Deus vai respeitar as escolhas que nós fazemos na vida. Mas a gente não sabe se elas serão as melhores para nós. Vocês estão me entendendo ou não? Por isso que a gente precisa compreender as coisas.
ter discernimento, analisar cada coisa, não se deixar influenciar por um que fala uma coisa, por outro que fala outra, mas ir para a Bíblia, ir para Deus, tentar olhar na palavra de Deus, que decisão que eu devo tomar. Provérbios capítulo 10, 25. Evidências que mostram nosso temor a Deus. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Sabe o que isso quer dizer? Como nós reagimos diante da tempestade? A gente se mantém reto e justo? Ou a gente perde totalmente o conceito de retidão e de justiça? Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Aí mostra temor como nós lidamos com o nosso pecado. Eu sou uma pessoa que confessa pecado para outras pessoas. E quando eu confesso e alguém me corrige, como eu reajo? Se você tem pecado escondido aqui hoje, eu quero convidar você a fazer o que a Bíblia está falando, confessar seu pecado, porque senão você não vai ter sucesso na vida. Não é só sucesso material, tá? É sucesso espiritual. Por isso que há muita gente doente hoje. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, porque não tem lidado com o pecado com seriedade. Acha o pecado normal. E não é assim. O Salomão entendeu isso. Provérbios 28, 14. Quem teme ao Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Ser sábio, novamente a Bíblia fala de temor, irmãos. Então eu queria que nós pudéssemos. Tem vários outros provérbios que eu poderia aqui compartilhar sobre temor e sabedoria. Aliás, a sabedoria, ela grita nas praças, que é o que nós vamos ler agora. Ela clama, ela chama todos a escutá-lo, a ouvi-lo. Mas eu sou real, nem todos vão querer a sabedoria, nem todos vão escolher a sabedoria, nem todos vão achar que a sabedoria é boa. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Provérbios capítulo 2. Versículo 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse a prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor que dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Amém? Toda pessoa que deseja ser sábia deve adotar uma maneira mais séria de pensar em relação ao que eu falei a Deus, em relação a mim mesmo, em relação aos outros. Primeiro é eu e Deus.
Como eu me relaciono com Deus? Que hoje é muito fácil, eu vejo pessoas falando, eu sou cristão. Mas a pessoa, hoje existe até em algumas igrejas um termo que é cristão nominal. O que isso significa? É a pessoa que tem o nome de cristão, mas não vive como um cristão. Vai à igreja, vai nos cultos, mas a vida da pessoa não reflete o que um cristão deve fazer e como um cristão deve viver. E aí isso cria confusão, porque, é assim, então eu também vou viver assim. Então todo mundo acredita em Deus. Você vê isso muito recentemente na política, você vê que todo mundo está orando, todo mundo está falando de Deus, e eu fico ouvindo essas coisas, eu falo, mas o cara está falando umas coisas que nem condiz com a vida que ele está vivendo. Mas ele está achando lá que ele está por cima da carne seca com Deus. E Deus pacientemente está falando, meu filho, não é assim, vamos lá, vamos buscar o temor, a sabedoria, para ver se você realmente tem discernimento do que é a verdade. A Bíblia fala que nós precisamos gritar, no versículo 3, grite pedindo entendimento. Uma vez eu fiz um bate-papo para os jovens e eu usei essa escritura. Mas eu dei um grito. Alguns saíram correndo da sala. E aí a gente vê, né, que eu quis mostrar uma situação, porque Deus às vezes faz isso conosco. Deus está gritando no nosso ouvido. E a gente está lá, dormindo, achando que está tudo bem, que o mundo é azul, que a gente não precisa se esforçar, que a gente não precisa se dedicar, que a gente não precisa fazer nada. A sabedoria vai vir do céu e a gente vai ser esse tipo de pessoa. No versículo 8, a Bíblia fala, Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Essa coisa da justiça, às vezes eu penso na minha própria vida. Quando eu vejo algo errado em alguém, muitas vezes eu penso assim, puxa, por que Deus não faz alguma coisa para trazer a justiça para essa pessoa? Porque ela está tão cega, ela está tão enganada. Mas às vezes eu fico pensando, e quando eu que sou enganado? Será que eu quero que Deus me trate do mesmo jeito que eu estou querendo que Deus trate o outro? Porque às vezes eu posso estar enganado também. Meu juízo é... Você já viu as pessoas falando, eu exijo justiça. Mas na hora de a justiça ser feita na própria vida dela, ela quer o amor, a compreensão e o perdão. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a Bíblia está nos aconselhando aqui, né? Deus protege os que tratam os outros com justiça. O que isso quer dizer? Que Deus trata todos igualmente. Ele não é parcial. Ele é imparcial. O martelo de Deus sempre bate de forma justa. Se não for nessa vida, vai ser no juízo final. No versículo 9, se você me ouvir, entenderá o que é direito e justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Esse é o grande problema dos dias atuais, que as pessoas não sabem o que devem fazer. Muitas delas tomam as decisões movidas pela emoção, pelos desejos, pelos estímulos, e aí se perde. Então, ser sábio é viver em temor a Deus, é buscar a compreensão de Deus,
é ser humilde para deixar outras pessoas te ensinar. É buscar relacionamentos maduros na igreja. É um privilégio que nós podemos desfrutar aqui. Você vai conversar com o outro vai te ouvir. Hoje, para você pagar um psicanalista, um psicólogo, você gasta a maior grana e a pessoa fica ali te ouvindo 1 hora, tem um tempo marcado e ela está pensando já no outro cliente e ela está ali só para te ouvir. E nós temos isso de graça. Vai em busca de conselhos em tudo que você precisa. Aqui nessa igreja tem gente capacitada em várias áreas. Então eu queria trazer. Bom, eu não dei nem tema da minha aula. Bom, a aula minha, eu gosto de falar do tema. Bom, é a sabedoria de Deus e a soberania do homem. Sabedoria de Deus versus soberania do homem. Porque a gente tem visto que o homem, desde a da queda lá no Jardim do Éden, ele é autoconfiante, ele é autossuficiente, ele é independente. E existe na Bíblia 2 tipos de sabedoria, a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Tem gente inteligente em todas as áreas, na medicina, na engenharia, na construção, na tecnologia, na botânica. Mas não adianta ter todo esse conhecimento se não temer a Deus. E eu queria terminar aqui, Provérbios 2, versículo 20 e 21. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Olha, o convite de Deus para cada um de nós hoje é para seguir o bom exemplo. Eu não sei que exemplo você está seguindo hoje. Quem é a pessoa que você mais admira na sua vida? Ah, eu admiro Jesus. Você está imitando a Ele? Seguindo o exemplo dele? Tirando Jesus, quem na igreja você vê como um bom exemplo? Quem são os nossos bons exemplos? A gente tem essas pessoas? Irmãos, o convite de Deus é para que a gente siga os bons exemplos. Deus se importa com a maneira de viver de cada um de nós. O homem e a mulher sábia é uma fonte de influência na vida de outras pessoas. Eu estava falando com uma jovem recentemente sobre algo. Eu falei, você é uma pessoa que influencia os outros ou você se deixa influenciar pelos outros? Porque a gente pode influenciar o outro tanto para o bem como para... E também a gente pode querer a influência tanto do bem na nossa vida como do mal. Pensa em você que é jovem, você é influenciado ou você influencia? São os bons exemplos. O homem sábio tem um caráter aprovado por Deus. As pessoas sábias conduzem outras para perto de Deus. O temor a Deus nos livra da imoralidade, da sedução, da depravação, que são fortes, desejos fortes dentro de cada um de nós, que a gente luta cada dia para não ser depravado, para não ser um imoral, para não ser um viciado.
No versículo 22, o autor Salomão, que está falando de sabedoria e perdeu o rumo ao longo da vida dele, perdeu a essência do que é temor a Deus, do que é sabedoria. Ele fala aqui, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arranca a planta do chão. As consequências de uma vida tola, de uma vida sem temor, é falta de esperança, é falta de luz, é falta de paz, é falta de segurança, é falta de confiança, é falta de juízo. Deus está nos convidando a tomar uma decisão hoje. Que tipo de homem e mulher nós queremos ser? Homens sábios, mulheres sábias? Ou nós seremos os tolos? É para nós pensarmos. E que tipo de pessoas nós queremos ser? Queremos ser considerados aos olhos de Deus como um filho sábio? Ou iremos viver soberanos da nossa própria sabedoria? E eu quero trazer uma frase de um professor que ele fala assim: a sabedoria é como a mãe professora instruída, fiel que fala a verdade para seus filhos. Essa é a sabedoria. É uma mãe fiel. Alguém instruído, que fala a verdade. Que nós hoje possamos esse tipo de gente. Gente sábia, gente que pertence a Deus, gente que pensa, gente que tem discernimento, gente que é humilde, gente que ama, gente que influencia para o bem, gente que procura conselhos e dá conselhos bons. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado porque a sabedoria está à disposição de cada um de nós. Ela está gritando nos cantos, nas praças. Ajuda-nos a ouvir a voz do Senhor. Que possamos ser esse povo que teme. Pai, ajuda cada um de nós a ser uma boa influência na vida das pessoas, a refletir a sua glória neste mundo, manifestar ela a todos ao nosso redor. E quando pecarmos, que possamos confessar nossos pecados, abandonar eles e viver uma vida semelhante a de Jesus. Te oramos e agradecemos o nome dele. Amém.